Fala galera, canal Evangelho Casca Grossa, Davi Tavares aqui. Realmente eu estava sumido, o meu tempo não estava me permitindo parar um pouco para gravar um vídeo, mas graças a Deus a gente não para nunca e a gente está aqui de volta, né? E hoje, nesse dia da Bíblia, eu quero falar poucas coisas com você, mas eu acredito que vai fazer um grande efeito na sua vida. Antes de tudo, eu queria ler uma passagem bem rápida para você em Hebreus, capítulo 4, verso 12. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Tem um certo pastor que foi desligado da Convenção Batista Brasileira, o pastor Ed René Kivitz. Eu vou deixar aqui o link aqui de uma live que eu fiz com meu tio, o pastor Giovanni, uma live bem longa na qual nós refutamos algumas das asneiras que ele falou ali. Mas eu quero pegar apenas um gancho, uma coisinha que ele falou. Esse pastor afirmou que a Bíblia possuía letras mortas e que nós deveríamos ser cartas vivas. Uma coisa muito interessante é que o texto já começa refutando isso. O autor de Hebreus disse: porque a palavra de Deus é viva. Então, uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui para você nesse dia da Bíblia: a Bíblia Sagrada, ela não é palavra de homens, mas ela é palavra de Deus, e por ser palavra de Deus, ela é uma palavra viva. Ela é uma palavra que nunca perde a sua validade e é uma palavra que nunca sai de moda. Eu quero dizer para você que cada texto da Escritura Sagrada, do Antigo ao Novo Testamento, é mais atual do que qualquer notícia que você vê na televisão. Existem notícias que você vê no noticiário diário que depois de uma semana, aquela notícia ela vai perder a força. Aquela notícia ela vai perder sua essência e vai perder a sua validade para a vida. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus ela é tão atual, e ela é tão viva e ela é tão eficaz. Quando você escuta a palavra eficaz, está falando, o autor de Hebreus está dizendo que a palavra de Deus ela funciona na vida do ser humano. Ela não é apenas uma letra morta. Por mais que tenha sido escrita por homens, mas Pedro vai falar em sua carta que nenhuma profecia surgiu da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você que a Bíblia ela foi escrita por homens, porque o homem ele não consegue entender a linguagem de Deus. Então, na sua sabedoria, Deus ele fez diferente. Ele inspirou o homem para que o homem escrevesse da sua parte. Escrevesse aquilo que ele tem para nos ensinar e nos dizer na época que o texto foi escrito e na época atual e também na época do fim dos tempos. Então eu quero dizer para você que muitos dos profetas que receberam inspiração do Espírito Santo para escrever livros e passagens das Sagradas Escrituras, muitos deles morreram sem saber o significado das palavras que eles foram inspirados para escrever. Por quê, queridos? Porque Deus, aprove a Deus revelar muitos acontecimentos das Escrituras Sagradas para esse tempo, para nós. Então quero dizer para você que Deus ele permitiu que homens escrevessem a sua palavra, para que Deus ele conseguisse chegar até o homem, chegar até nós. Ou seja, Deus ele não poderia se dirigir a nós através da sua linguagem, através da sua eterna sabedoria. Então aprove a Deus inspirar homens para que Deus falasse a nós através da nossa linguagem. Então o texto já começa matando isso. O cara que ele diz que a palavra de Deus possui letras mortas, ela está colocando em xeque toda a fé. Queridos, aprenda algo bem sério. Se você coloca em dúvida a veracidade de um pequeno versículo da Bíblia, você está questionando toda a fé. Porque se existe uma passagem da Bíblia que é digna de dúvida, então quero dizer para você que toda a Escritura ela deve estar em dúvida. Ou seja, a autoridade de toda a Escritura e de toda a fé é colocada em xeque. Então eu queria, nesse dia da Bíblia, eu queria começar combatendo esses falsos profetas que afirmam que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, mas não é toda a palavra de Deus. O Ed René também falou que
a Bíblia ela é insuficiente na sua eficácia. Então quero dizer para você que o cara ele pode dar glória a Deus, ele pode carregar em si o ofício de pastor, mas todo homem ou mulher que chama a Bíblia de insuficiente, que não aceita a autoridade completa da palavra de Deus, eu quero dizer que essa pessoa ela é falsa e ela está negando a Deus sem perceber. E o texto continua dizendo que a palavra de Deus ela é viva, eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. O que era uma espada de dois gumes? Era uma espada que era amolada dos dois lados. Ou seja, ela era uma espada que conseguia fazer um estrago maior no inimigo. Era uma espada que conseguia penetrar com mais força e com mais profundidade. E o texto diz que ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes porque ela não penetra apenas o corpo do inimigo, mas ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Sabe por que existem muitos pregadores hoje, queridos, que negam a autoridade da Escritura e às vezes têm até dificuldade de aceitar toda a autoridade da Escritura? Porque a palavra de Deus já discerniu a malignidade que existe no coração de muitos falsos pregadores. E o que acontece? Eles sabem que se eles forem pregar a palavra de Deus à risca, eles estarão se autocondenando. Porque a palavra de Deus já discerniu a malignidade e a intenção que existe na sua mente e no seu coração. Então, queridos, eu quero dizer algo para você. A palavra de Deus ela não é intolerante, como muitos falsos pregadores dizem aí. A palavra de Deus ela não é muito dura, mas o próprio pecador se autocondena a negar a verdade da Escritura. Muitos, por não aceitarem lutar contra o pecado, por não aceitarem uma transformação completa do seu caráter, acabam jogando fora e negando muitas passagens da Escritura que serviriam para a sua transformação. Então quero dizer para você que, diferente do que o Ed René e muitos falsos pastores falam aí, a palavra de Deus ela não é uma letra morta. Porque se você diz que a Bíblia Sagrada ela possui letras mortas, possui palavras que não têm mais validade para o dia de hoje, se você afirma que a Bíblia ela precisa ser atualizada nos dias de hoje, então você está dizendo que Deus está fora de moda, você está automaticamente dizendo que a palavra do Deus Criador de todas as coisas, o dono da igreja, o noivo da igreja, aquele que nos salvou, aquele que nos redimiu, você está dizendo que a palavra dele não é viva, que a palavra dele não funciona. Então lembre-se sempre disso, qualquer pregador, por mais famoso que ele seja, que diga que a palavra de Deus que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, que afirma que algumas passagens da Escritura Sagrada são letras mortas, ele não está atacando um livro, mas ele está atacando o caráter do Deus Criador de todas as coisas. Então eu queria desejar um feliz dia da Bíblia, mas que a palavra de Deus ela não faça parte da sua vida apenas nesse dia. Que o meditar e o ler a palavra de Deus seja um costume diário na sua vida, porque eu quero dizer para você que sem a meditação na Escritura Sagrada não existe cristianismo, não existe vida com Deus e não existe vida cristã. Eu quero dizer para você que se não fosse esse livro, essa regra de fé que o Senhor nos deixou, você não seria salvo. Quero dizer para você que existiram homens e mulheres na história que arriscaram as suas vidas e morreram pelo fato de serem inspiradas por Deus para traduzirem esse livro sagrado para a língua de povos que não tinham acesso à Bíblia Sagrada. Então quero dizer para você que todo pregador, todo falso pregador que nega a veracidade da Escritura, ele está desonrando o sangue de homens e mulheres que lutaram para que esse livro chegasse até nós. Então Deus lhe abençoe e compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder.